Bom dia, saúdo a todos com a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Peço que acompanhem, por gentileza, a leitura dos versos 11 até o 21 do capítulo 10 do Evangelho de João, porque assim nos diz a palavra de Deus. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. Tornou, pois, a haver divisão entre os judeus por causa dessas palavras. E muitos deles diziam: tem demônio e está fora de si, porque o ouvis? Diziam outros: estas palavras não são de endemoniado. Pode, porventura, um demônio abrir os olhos aos cegos? Meus amados, como eu afirmei no dia de ontem, este capítulo está conectado com os acontecimentos relatados no capítulo anterior. Quando então os fariseus desprezaram o homem cego de nascença pelo fato de ele não negar que havia sido Jesus quem o curara e por acreditar que Jesus realizara a cura porque possuía autoridade da parte de Deus para fazer isso. O desprezo que os fariseus demonstraram pelo homem era o mesmo que demonstravam para com as demais pessoas que eles próprios rotulavam como sendo pecadoras. Por isso Jesus afirmou que eles, na verdade, agiam como ladrões e salteadores, porque eram roubadores de esperança e ladrões de fé, pois invadiam a vida das pessoas com o propósito de prejudicá-las, ou seja, roubá-las, matá-las, destruí-las do ponto de vista físico e até mesmo espiritual. O evangelista Mateus, no capítulo 9, no verso 36 do seu evangelho, teve a sensibilidade de registrar o olhar de Jesus sobre aquelas pessoas, porque ele escreveu o seguinte: vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Era assim que aquele povo estava, devido à negligência dos seus guias espirituais. Jesus prosseguiu advertindo que, além de salteadores, ladrões, pessoas estranhas, existiam também os mercenários, que são os falsos pastores. Os versos 1 ao 18 denunciam os falsos pastores do Sinédrio, que era a instância máxima da religião composta pelos fariseus, saduceus, escribas, dentre outros. No verso 12, Jesus denunciou um tipo de perigo cujos falsos pastores ou mercenários, que foi a palavra que ele empregou, pouco se importam e que ronda as ovelhas. Porque ele disse: mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. O lobo é um dos predadores mais vorazes de ovelhas, e ele espreita as ovelhas a fim de matá-las e depois devorá-las. Jesus mostrou que a postura dos falsos pastores ou mercenários é exatamente esta que está transcrita no verso 13. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas.
Um mercenário é alguém que se aluga por dinheiro. É alguém que trabalha apenas por motivo financeiro ou por conta de outras vantagens materiais. Neste caso específico, o mercenário ou o falso pastor não está preocupado com o bem-estar das ovelhas. A sua agenda principal é servir-se do rebanho. Infelizmente, existem muitos mercenários na igreja nos dias de hoje. Homens que escolhem o ministério como sendo uma ocupação confortável, sem verdadeiro amor pelas ovelhas de Deus. Por não se sentirem responsáveis pelas ovelhas, os mercenários, ao verem o perigo, pensam primeiramente em si próprios e por isso fogem, abandonando as ovelhas à própria sorte. Meu irmão, minha irmã, existem muitas vozes a nos chamar neste mundo. Vozes de estranhos, de ladrões, salteadores e de mercenários. Mas se você é uma ovelha de Cristo, jamais dará ouvido a essas vozes e jamais as seguirá. Pelo contrário, fugirá delas. Os versos 19 até o 21 nos dão conta de que os judeus ficaram confusos por causa das palavras pronunciadas por Jesus que estão registradas nos versos anteriores. Parte o acusava de estar endemoniado ou louco, fora de si, e parte percebia que havia muita coerência naquilo que ele disse. Além do que, o sinal que havia feito, o de curar de forma assombrosamente maravilhosa aquele que era cego de nascença, testemunhava que tal feito jamais poderia ser realizado por um demônio ou uma pessoa lunática. Tal confusão na alma e na mente daquelas pessoas já era de se esperar, pois elas, na verdade, eram ovelhas que não possuíam um verdadeiro pastor e, por isto, não sabiam qual direção seguir. Todavia, o bom pastor, que é Jesus, com toda a autoridade afirmou: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem a mim. Por isso, de modo nenhum, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. E mais, ele, Jesus, o bom pastor, estará sempre presente, protegendo o seu rebanho, de modo que nada, nem ninguém, arrebatará as ovelhas das suas mãos. Pense nisto. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, obrigado porque temos em Jesus o bom pastor, aquele que cuida, que protege, que nutre e que tira qualquer tipo de dúvida das ovelhas quanto ao fato de segui-lo. Todavia, Senhor Deus, existem muitos ladrões, salteadores da fé, mercenários, pessoas que estão se servindo da fé e da boa vontade daqueles que buscam a Deus. Tem misericórdia e livra estas pessoas de homens como esses, que querem se servir das ovelhas. E permite que as ovelhas que ainda não têm pastor, que encontrem o verdadeiro pastor, o bom pastor que é Cristo, para que ele pastoreie as suas almas, assim como tem pastoreado as nossas, que já o conhecemos como o pastor das nossas almas. É a oração que fazemos, no nome dele, do bom pastor que é Cristo. Amém. Meus queridos, tenham uma abençoada terça-feira. Fiquem na paz do Senhor.